Graças a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Amém mesmo? Amém. Quero nessa oportunidade louvar a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de estar neste santuário para fazer menção do Teu nome e da Tua santíssima palavra. Louvo a Deus também pela vida do Teu servo, Pastor Maurício, pela confiabilidade que nos é otorgada, que nos é confiada. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, pastor, e que Deus continue te dando graça na frente desta obra que Deus a confiar. Que Deus continue abençoando cada irmão, cada amigo, cada companheiro presente aqui nesse santuário. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada companheiro, de cada amigo em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos agracie pelo poder da Tua palavra. Por gentileza, você que pode, coloque-se de pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21 adiante ou a seguir. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Enquanto você folheia aí, olha para o seu irmão e diga para ele: dá glória a Deus, aqui é de graça, irmão. Glória a Deus. Aleluia, não paga nada, tá? É de graça mesmo. Aleluia. Uma coisa que você não precisa economizar, que é glória a Deus. Pode dar vontade. Aleluia. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Quantos acharam, diga bem forte: amém. Amém. Então vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 21 do livro de Marcos, capítulo 5. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, venha, imponha as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. Não temas, crer somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Louvado seja perpetuamente o nome do nosso Deus. Queridos e amados irmãos, com toda simplicidade e humildade,
eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus, segundo a grandeza e a imensidão da tua misericórdia, colocar ao meu coração. E em Deus já eu quero lhe pedir para preparar o teu coração, porque o mesmo Deus que manifestava na nuvem à porta da congregação para falar com Moisés face a face, é o mesmo Deus que está presente aqui neste santuário para falar comigo e com você. Só você que crê que Deus ainda fala, dá um brado de vitória, exalte o nome dele, porque querendo Satanás ou não, Deus vai falar ao nosso coração aqui nesta noite. O mandacamanagalabandura mandaraia, leite gomanaga subigova nagablachépia. Escute-me aqui por gentileza, tomando base deste texto, examinando este texto, esta porção da palavra do Senhor. Eu encontrei aqui neste texto 3 motivos que Jairo tinha para que não temesse. 3 motivos apenas para que Jairo não ficasse atemorizado, para que Jairo não se apavorasse, para que Jairo não se desesperasse, para que Jairo não perdesse noites de sono, para que Jairo não ficasse com os cabelos brancos em antes da hora. 3 motivos que ele tinha para não se desesperar, para não temer, para não ficar atemorizado. 3 motivos também para mim, para você, para nós não ficarmos com medo, para não ficarmos apavorados, para não ficarmos desesperados, para não perdermos noites de sono, para nosso cabelo não cair e ficar branco antes da hora. Eu encontrei aqui 3 motivos para que Jairo não temesse. Para começo de conversa, queridos e amados irmãos, se você folhear as páginas das Sagradas Escrituras, você vai encontrar registrado nela mais ou menos 365 vezes Deus nos dizendo: não temas. Nós sabemos que o ano ele tem 365 dias, a não ser o ano bissexto que tem um dia a mais. Você está entendendo que Deus já está querendo falar com você? Se o ano tem 365 dias, e se você folhear a palavra do Senhor, você vai ter mais ou menos o mesmo número. Então quero que você entenda, se no primeiro dia do ano, na segunda-feira, por exemplo, você abrir a Bíblia, você vai encontrar Deus te dizendo: não temas, meu filho, eu sou contigo. Se você abrir no segundo dia, na terça-feira, e procurar, você vai encontrar Deus te dizendo: não temas, porque eu vou te dar a vitória. Na quarta-feira, se você abrir, você vai encontrar Deus te dizendo: não temas, porque pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, fevereiro, março, Deus vai estar te dizendo: não temas, eu vou estar com você, não vou te desabandonar, não vou te deixar. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, creia somente. No texto que lemos aqui nesta noite, a Bíblia nos diz que Jesus tinha atravessado para o outro lado do mar, e depois de chegar ao outro lado, ele coloca um homem que estava em um estado crítico, em estado lamentável. Diz a Bíblia que ele estava totalmente possesso, ou seja, totalmente endemoniado. Tinha várias legiões sobre eles, tinha vários demônios
Jesus chegando ali, deu a liberdade àquele homem. E Jesus entra no barco, volta para o outro lado do mar. E diz a Bíblia que o povo já o aguardava chegar ao outro lado do mar. E quando Jesus chega ali, a multidão veio ter com ele e o comprimia, diz a Bíblia. E a multidão o cercava. E neste momento diz a Bíblia que tinha um homem chamado Jairo, principal da sinagoga, lá do outro lado. Jairo não era qualquer um. A Bíblia fez questão de dizer que ele era um principal da sinagoga. A Bíblia fez questão de dizer o seu nome, fez questão de dizer a função que exercia na sinagoga. Então eu entendo que Jairo não era qualquer um. Jairo não era um João ninguém. Jairo não era um zero à esquerda. Ele tinha a sua importância, ele tinha o seu valor, ele exercia um cargo na sinagoga. Mas diz a Bíblia que este moço chamado Jairo tinha também uma filha com 12 anos, a única filha. E diz a Bíblia que esta filha de Jairo, um certo dia veio adoecer, veio ficar enferma, veio ficar doente. Aleluia, e foi passando-se os minutos e as horas. Eu creio que a situação da menina, da filha de Jairo, se agravava nos minutos e nas horas que iam decorrendo. Ficava grave, ficava mais grave, ficava a situação, ficava pior. E como um pai, vendo a situação da sua filha, vendo ela indo de mal a pior, eu creio que Jairo entra em desespero. Eu quero imaginar que ele fica desesperado, sem saber o que fazer. E no passar das horas, dos momentos, a menina ia se agravando, a situação ia se agravando mais. Então Jairo, vendo que a situação se agravava, vendo que o negócio estava ficando feio, diz a Bíblia que ele então resolve tomar uma atitude. Ele toma uma decisão. Diz a Bíblia que ele sai da sua casa, faz todo um percurso para chegar aonde estava Jesus o Nazareno. Eu creio que ele sai da sua casa em meio pranto, em meio choro, desesperado, pois era a sua única filha e estava indo de mal a pior. E ele faz todo o percurso à procura de Jesus. E chegando ali à beira do mar, ele encontra Jesus. E diz a Bíblia que ele, vendo Jesus, ele caiu de joelho e prostrou-se diante de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, quantas das vezes nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de lágrimas, de angústia, de desespero, de sofrimento, tem muita gente que toma a decisão errada, vai ao lugar errado, procura a pessoa errada, bate na porta errada. Mas eu louvo a Deus que aqui tem um povo que veio ao lugar certo, está batendo na porta certa, está louvando, adorando, pedindo, rogando a pessoa certa. Só você que veio aqui adorar, rogar e dizer: Jesus de Nazaré, levante a sua mão assim para o alto e adore a Ele nesta noite. Quantas pessoas nos momentos mais difíceis da sua vida vai procurar a pessoa errada? Tem muitos que vai no preto velho, na mãe velha, na tia velha, chega lá e bate tambor, solta fumaça para todo lado e diz: o teu problema está resolvido. Ele chega em casa, o negócio está pior, está uma bagunça.
aleluia. Mas eu louvo a Deus que aqui não tem pai velho, não tem tia velha, aqui tem o JM, Jesus de Nazaré, para te dar vitória, para te dar vitória, para te dar vitória. E Jairo faz o percurso certo, procura a pessoa certa, cai de joelhos diante de Jesus, e em meio às lágrimas ele pede incessantemente, diz a Bíblia: Jesus, a minha filha está enferma, eu quero que o Senhor vá comigo na minha casa, toque as mãos nela, Jesus, e ela vai viver, ela vai se salvar. E ele pedia incessantemente, em meio às lágrimas. Em outras traduções diz a Bíblia que ele prostrou e rogou. Quando a Bíblia diz rogou, é porque pediu em meio às lágrimas, pediu com lágrimas, e ele pediu com lágrimas: Jesus, vá à minha casa, toque nela, e ela vai viver. O primeiro motivo que eu encontrei aqui, para que Jairo não te amorizasse, para que ele não temesse, para que ele não se desesperasse, para que ele não se entristecesse, para que ele não se angustiasse daquela forma, era que Jesus estava ali. Era que Jesus estava presente ali. Era que Jesus estava ao teu lado ali, ou à sua frente ali. O primeiro motivo para mim não desesperar, para mim não ficar doido, para mim não ficar arrancando o cabelo da cabeça, para mim não ficar andando de um lado para o outro dentro do meu quarto, perdendo as minhas noites de sono, é que Jesus está presente. É que Jesus está presente. Jesus sempre vai estar presente. Jesus não é como o homem. Jesus não é semelhante ao homem. Ele é totalmente, inteiramente diferente do homem. O homem só quer estar presente na nossa vida quando nós temos algo para oferecer a Ele. O homem só quer estar ao nosso lado quando temos algo para oferecer a Ele. O homem só quer estar ao nosso lado quando nós temos fama, quando nós temos glória, quando nós temos o bolso e a nossa conta bancária recheada. O homem só quer estar ao nosso lado quando nós temos status em meio à sociedade. O homem só quer estar ao nosso lado quando somos bem-sucedidos, quando somos abençoados. Aí ele bate na nossa costa, diz que é o nosso amigo, diz que está ao nosso lado para o que der e o que vier, e assim por diante. Mas na primeira desavença da vida, quando você estiver lá no fundo, lá no poço, ele é o primeiro a virar as costas para você. Ele é o primeiro a te abandonar. Ele é o primeiro a dizer: eu não conheço fulano de tal, eu não conheço Bertano, aleluia, eu nunca fui amigo dele. O Marcelo eu nunca vi, pastor Maurício nunca vi na minha vida, aleluia. Mas só quando a coisa está feia, pastor, aí ninguém quer estar presente. Aí
Graças a Deus que Jesus é diferente. Ele vai estar com você. Ele vai estar presente em todos os momentos da sua vida. Quando você tiver dinheiro no bolso, Ele vai estar lá. Quando você não tiver R$1 nem para ir na padaria comprar pão, Ele vai estar lá também. Quando você tiver saúde, Ele vai estar lá. Quando você estiver enfermo, Ele vai estar lá do mesmo jeito. Quando você tiver status na sociedade, Ele vai estar lá. Quando você for um funcionário qualquer, Ele vai estar lá também. Glória a Deus. Ele sempre estará presente. Ele sempre vai estar presente. Ele vai estar presente na sua vida quando você chorar. Ele vai estar presente na sua vida quando você alegrar. Ele vai estar na sua vida quando você acertar. Ele vai estar na sua vida quando você errar. Ele vai estar na sua vida quando você caminhar para frente. Ele vai estar na sua vida quando você der alguns passos para trás. O certo é que, querendo Satanás ou não, Ele sempre vai estar com você. Ele sempre vai estar presente na sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Salomão, escrevendo em Provérbios, aleluia, ele diz que há um amigo mais chegado que um irmão. Esse amigo é Jesus de Nazaré. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar. Ele sempre estará presente. Só você que crê que Ele está presente aqui, levante a sua mão e adore a Ele. Bendiga a Ele. Jesus está presente neste lugar. E quando Jesus está presente, queridos, o negócio é diferente. O negócio é mais gostoso. Como diz por aí, o buraco é mais embaixo. Aleluia. O negócio fica melhor quando Jesus está presente. Aleluia. Diz-nos a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 10, aqui uma certa mulher, ela sempre ia aos cultos, ela sempre ia na sinagoga, e diz a Bíblia, aleluia, que esta mulher entrava no culto encurvada e saía do culto encurvada do mesmo jeito. Escute-me aqui por gentileza. A Bíblia diz que passaram-se 18 anos, aquela mulher indo nos cultos, aleluia, ela entrava no culto encurvada, aleluia, eu creio que sentava encurvada, levantava encurvada do mesmo jeito, ia para casa. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias, não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, foram 18 anos, irmãos. Entrava no culto, saía encurvada, entrava encurvada, saía mais encurvada ainda, entrava encurvada de novo, saía mais encurvada de novo. 18 anos, entrava no culto, aleluia, desta forma, curvada e saía encurvada. Mas um dia ela entrou na sinagoga, entrou na congregação. Quem estava dirigindo o culto? O pastor Jesus, aleluia. O pastor Jesus estava na direção do culto naquela noite, e ela entra encurvada. Eu quero que ela senta encurvada, e pastor Jesus dirigia o culto, e ele olha para a mulher encurvada e diz: minha filha, vem cá, aleluia, por gentileza, chega aqui, aleluia. E eu imagino que aquela mulher veio caminhando diante de Jesus encurvada, chegou perto de Jesus encurvada, olhou para Jesus encurvada. Jesus olha para ela, coloca a mão sobre ela e disse: mulher, endireita agora. E a mulher endireitou, aleluia. Na mesma hora ela ficou sã e curada, para a glória do nome do nosso Deus. Aquela mulher nunca mais
triste, aleluia, e fracassado, angustiado e cabeça baixa, pensando que o mundo vai cair sobre a tua cabeça, pensando que você nasceu para ser um derrotado, um fracassado, andar triste, angustiado. Eu quero te dizer que isto é coisa de Satanás, mas o pastor Jesus está aqui nesta noite. Você vai sair daqui abençoado, vitorioso, pronto para vencer, pronto para dar a volta por cima, pronto para dizer: eu nasci para vencer. Glória a Deus. Ele está presente. Era o primeiro motivo que Jairo tinha para não se desesperar, para não temer. E ele rogava a Jesus que fosse até na sua casa. E quando ele pedia, ele rogava a Jesus de joelhos. Diz a Bíblia que veio alguém lá da casa dele. Vem alguém lá da casa dele, eu creio, triste, angustiado. Creio que passou no meio da multidão, empurra daqui, empurra de lá. Ele chega a ver Jairo prostrado, pedindo, rogando a Jesus. E ele chega, olha aqui, Jairo, pode levantar. Não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais pedir para ele. A sua filha está morta, Jairo. A sua filha acabou de falecer. A sua filha acabou de morrer. Não incomode mais o mestre. Não precisa mais rogar a ele. A sua filha acabou de falecer, Jairo. O segundo motivo que eu encontrei aqui para Jairo não temer, diante dessa situação tão difícil. Quem é pai aqui entende o que Jairo passou. Quem é mãe aqui entende o que Jairo estava passando. Aleluia. Era algo muito difícil. Qualquer pai, qualquer mãe naquela situação entra em desespero. Mas eu encontrei aqui um segundo motivo para ele não temer. Quando Jesus está presente, quando Deus está no negócio, quando Deus está no controle, nem tudo está perdido. Vira para o seu irmão aí do lado e diga para ele: nem tudo está perdido, irmão. Nem tudo está perdido. Ainda que pareça estar, ainda que pareça que o mundo vai desmoronar sobre a sua cabeça, ainda que pareça que não tenha saída, ainda que pareça que não tem uma válvula de escape, eu quero te dizer: nem tudo está perdido quando Deus está presente, quando Deus está no controle, quando Deus está no negócio. Nem tudo está perdido. Quem não se lembra comigo o que está registrado lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8 adiante, quando nos diz a Bíblia que o resto queria acabar com Israel. E o rei da Síria, com o seu exército, armava emboscada contra o rei de Israel, contra o povo de Deus. Olha aqui meu exército, olha aqui soldado, fulano e tal. Israel vai estar em tal ponto, vai passar em tal lugar. Então nós vamos reunir,
rei da Síria vai tentar pegar Israel em tal e tal lugar. Então nós vamos passar por outro trajeto, nós vamos dar a volta, vamos sair fora do rei da Síria. E assim fez por algumas vezes o rei da Síria. Israel vai passar em tal lugar, nós vamos pegar. E Eliseu não passa ali não, e eles davam a volta e o rei da Síria não conseguia pegar. E o rei da Síria, perturbado, eu creio que ele coça a cabeça, pensa, chama um dos seus servos, um dos seus soldados, vem cá, fulano de tal. Não é possível, rapaz. Tem alguém aqui no nosso meio que está canguentando. Tem alguém aqui que está dedurando o nosso plano, rapaz. Eu falo que Israel vai dar lugar, ele corre lá em Israel e fala que nós somos emboscados em tal e tal lugar. Aí o servo, o soldado, olha para o rei: não, senhor, não tem ninguém aqui canguentando nada. Lá no meio de Israel tem um homem chamado Eliseu, homem de Deus. E quando você pensa lá na sua cama, Deus já revelou para ele lá no meio de Israel. Aí eles desviam, não passam no lugar que nós vamos emboscados. Rapaz, é verdade mesmo? É verdade. Então nós vamos atrás desse Eliseu. Localiza Eliseu para mim, nós vamos atrás, vamos matar, vamos acabar com Eliseu. E diz a Bíblia que Eliseu estava em uma cidade chamada Dotã. Aí o rei da Síria pega o seu exército e parte para Dotã, onde estava Eliseu. Aí Eliseu está numa casa em tal lugar em Dotã. Lá vai o rei da Síria, todo o seu exército, armados até os dentes, para matar, para acabar com Eliseu. Aí chegando em Dotã à noite, diz a Bíblia que o rei da Síria cerca a casa aonde estava Eliseu, o lugar aonde estava Eliseu. Cercaram à noite todo o exército da Síria. Nós vamos acabar com Eliseu, nós vamos matar Eliseu. Aí de manhã, o servo de Eliseu, diz a Bíblia, que abre a porta. Quem que ele vê? Ele vê o exército da Síria armado até o dente. Eu creio que ele bate a porta, pá, sai correndo. Eliseu levanta logo. Que foi, Jaci? Lá fora está rodeado, está cercado com o rei da Síria. O seu exército cercou a nossa volta. Não tem como correr para a direita, não tem como correr para a esquerda, não tem como sair para o fundo. Eliseu, estamos cercados, estamos perdidos, estamos arruinados. Na ótica do servo de Eliseu, não tinha saída. Parecia que estava perdido, parecia que não teria como escapar. E Eliseu então diz: ajoelha aqui, Jaci. Quero fazer uma oração com você. Diz a Bíblia que Eliseu ora pedindo a Deus para abrir os olhos do teu servo Jaci. E depois da oração, eu creio que Eliseu diga: levanta, Jaci, vai abrir a porta agora. E Jaci, eu creio, meio incrédulo, tal, vai na porta, abre direitinho, abrindo, vai abrindo. E ele não estou acreditando. E aí, Jaci, o que você está vendo? Eliseu, meu Cristo Redentor, Eliseu. Aleluia. Não estou vendo mais o exército da Síria. Não estou vendo mais os cavaleiros, o exército da Síria armados até os dentes. E o que você está vendo então, Jaci? Eu estou vendo um exército de fogo, cavaleiros de fogo, carroças de fogo. Era o exército de Deus. Nem tudo está perdido quando Deus está presente, quando Deus está no negócio.
gostando mais de Agar, por causa do seu filho Ismael, Abraão. O seu filho Ismael é mais velho do que o nosso filho Isaac. E ele fica confrontando com ele, fica fazendo misura, fica abusando do nosso filho. Fisicamente ele sai sempre na vantagem. E eu estou cansado disso, Abraão. Você vai mandar essa mulher embora para o seu filho. Eu não quero mais ela aqui, Abraão. Eu não quero ela mais, o seu filho aqui. Eu quero que eles partam imediatamente. A Bíblia diz que Abraão ficou triste, pois era o seu filho também, Ismael. E Deus olha para Abraão e fala ao seu coração: olha aqui, Abraão, faz o que Sara está mandando. Eu estou no negócio. E Abraão, então, no outro dia, bem cedo, diz a Bíblia que ele pega um odre de água, um pedaço de pão, coloca nas costas de Agar, pega o seu filho Ismael, coloca nas mãos da sua mãe Agar, e diz: vai embora, parta. E diz a Bíblia que Agar, com seu filho, com um odre de água, um pedaço de pão, partiu para o deserto de Beerseba. E ela começou a andar pelo deserto errante, diz a Bíblia. E nós sabemos que no deserto não tem supermercado para comprar ou para vender. Nós sabemos que no deserto é um lugar que só tem areia e sol castigante. Nós sabemos que no deserto é um lugar de luta, é um lugar de angústia, é um lugar de prova, é um lugar de tristeza, é um lugar de solidão. Aleluia, e lá vai Agar caminhando pelo deserto. E diz a Bíblia que em meio à sua caminhada no deserto a água acabou. O pão também acabou. Não tinha como mais arrumar água. Não tinha mais como arrumar o que comer. Eu creio que bateu o desespero e a dor no coração da mãe Agar. E ela olha para o seu filho Ismael e bate o desespero. E agora? Estamos em meio do deserto, não tem água, não acabou o pão. O que vamos fazer? Vamos morrer aqui no meio do deserto. Diz a Bíblia que ela pega a sua criança, coloca debaixo do símbolo dos abrolhos e toma a distância de um tiro de flecha. E ela senta, e eu creio que de longe olhava para o menino e começava a chorar em desespero. E a criança, não sei se com fome, com sede, começa a chorar também. Parecia que estava tudo perdido. Em meio do deserto, acaba a água, acaba o pão, não tem ninguém, aleluia, só sol, só areia quente, o que fazer? Não tinha mais nada para fazer, parecia estar tudo perdido. Muitas das vezes nos encontramos assim. Eu quero rapidamente aproveitar para dizer que eu passei um 2012 que parecia que o mundo ia desmoronar sobre a minha cabeça. Parecia que os problemas não paravam de chegar, aleluia. Nada dava certo, parecia que todas as portas estavam fechadas. E eu não estava muito bem, não tinha muito vigor espiritual, pois estava escasso o meu tempo para congregar. E eu, meu Deus, irmãos, imagine o que é o mundo cair sobre a sua cabeça. Você perder o chão, aleluia, as coisas saírem do controle e você não saber mais o que fazer. Essa era a minha situação. Esta era a situação de Agar no deserto. Parecia que estava tudo perdido. Parecia que estava tudo acabado. Mas Deus estava no controle. Deus estava presente. Aleluia. E diz a Bíblia que lá no deserto, lá no teu alto e sublime trono, ele ouve o choro de Ismael lá no deserto. E ele então entra em ação. Diz a Bíblia que ele envia o anjo desce lá no deserto, prepara água para Agar e seu filho, e diz: Agar, levanta, toma da água do poço, porque grande será a sua caminhada e
eu vou lá e coloco a vírgula e digo: a história dele vai continuar, ele vai prosseguir, eu vou ser com ele, eu vou abençoar ele, vou dar vitória a ele, eu vou abrir as portas para ele, vou mudar a história dele. Glória a Deus. Nem tudo está perdido. Aleluia. Já vou finalizar, aleluia. Chegaram e disseram: já, a menina está morta. Parecia que tudo estava perdido. A menina já morreu. Não tem mais solução, não tem mais jeito. Pode parar de clamar. Pode parar de incomodar Jesus. Deixa Jesus, vamos embora para casa. A menina está morta. Eu encontrei mais um motivo aqui para que ele não temesse. O melhor sempre vem depois. O melhor está por vir. O melhor sempre vem depois. É o terceiro motivo para finalizarmos aqui. O melhor sempre vai vir depois. O lutador de boxe, por exemplo, ele luta e muitas das vezes luta todos os rounds, e no último round, depois de tomar muitas pancadas, aonde o juiz levanta a mão e diz: fulano de tal, lutador fulano de tal venceu a luta. Mas depois de tomar muitas pancadas, muito soco, depois vem a vitória. Um campeonato de futebol, a mesma coisa. Lutam, correm atrás, aleluia, 1, 2, 3, várias partidas, para no final ganhar o campeonato, levantar o troféu e assim por diante. Mas sempre primeiro vai vir a luta, vai vir a dificuldade, vai vir aquilo que parece que está tudo acabado, para depois vir a vitória, para depois vir a bênção, para depois vir a bonança. Quem não se lembra o que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 5 ainda, aonde Jesus chama os discípulos, entra no barco e diz: vamos atravessar para o outro lado. E quando eles estavam no meio do mar, diz a Bíblia que o vento começou a soprar, a tempestade começou a soprar, e o barco ia a pique, afunda que não afunda, e os discípulos, eu creio que entraram em desespero: vamos todo mundo morrer afogado. Aí Jesus coloca de pé, depois do vento, da tempestade, depois do desespero, depois do sofrimento, e diz: acalma a tempestade. E diz a Bíblia que o vento acalmou, a tempestade acalmou e veio a bonança. O melhor sempre vai vir depois. Sempre vai vir a tempestade, sempre vai vir o mar agitado, sempre vai vir problema, sempre vai vir a luta. Mas depois virá a vitória. Com Jesus não foi diferente. Passou-se o primeiro dia da morte dele, houve treva, houve escuridão, passou o segundo, terceiro dia, mas no terceiro dia diz a Bíblia que ele ressuscitou. Veio o dia da bonança. Conosco não será diferente. Se coloca de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. O melhor está para vir aí, se prepare. Só você que crê que o melhor está para vir.